Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se é servido te lembrar que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluia. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz para Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei os seus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, teu servo. Só até aqui, irmão. Pode ler o texto todo, que são 21 versículos. Macraudete dos Santos, que Deus abençoe Macraudete. Que alegria tê-lo. Um abraço para o general de guerra aí, Ney, e toda essa turma. Um abração para a Gabi, Bruninho, é o Bruno. Que Deus abençoe vocês, Macraudete. Que maravilha. Meus queridos, nós vemos essa passagem que o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse, olha, ele entregou uma mensagem dizendo, coloca a tua casa em ordem, porque certamente, isso foi uma afirmativa, certamente vai morrer e não viverá. Então, diz a Bíblia que vieram alguns quando Isaías entrou no pátio, entregou essa mensagem, ele entregou e saiu. É diferente desses os profetas de hoje, que vai para entregar uma mensagem, almoça, toma o café, toma o lanche, depois que vai entregar. Ele foi incumbido de ir lá entregar a mensagem de Deus. Você vai lá e diz para Ezequias, coloca a casa em ordem porque você vai morrer. E saiu. E antes dele ter saído do pátio, Ezequias vira o rosto para a parede. E diz a Bíblia que ele chorou amargamente, muitíssimo. Ele disse, ah, Senhor, lembra que eu tenho feito isso, tenho andado assim, assim, assim. E Deus falou para Isaías, olha, você volta, que eu tenho visto as lágrimas dele, o choro. Fala para ele que eu vou curar ele. E com 3 dias, ele já vai subir para o palácio. E vou livrar ele também da mão dos inimigos, por amor de mim. E acrescentarei 15 anos de vida. A Bíblia diz que o profeta voltou, disse, olha, Deus manda dizer que vai curar você, vai dar 15 anos de vida, vai livrar você da mão dos inimigos, e com 3 dias você vai subir à casa do rei. Talvez Isaías falou, meu Deus, o Senhor manda dizer que vai morrer, agora vai dar vida? Irmão, mediante esse texto, nós vamos tirar alguns alertas para nós. Muitas vezes nós somos muito carismáticos, nós somos muito propensos à estética de pessoas que às vezes, apenas com um sorriso, nós abrimos a mala, mostramos tudo o que aconteceu com Ezequias. Vieram gente de um país remoto,
Vieram gente, talvez com a desculpa de visitá-lo. Aleluia. E ele teve uma recepção muito calorosa, tipo brasileiro, que o brasileiro é caloroso, o brasileiro é muito receptivo. E ali ele aproveitou e mostrou todas as suas... abriu a mala da intimidade, mostrou seus tesouros, mostrou seus armamentos, mostrou tudo que não era para mostrar, né? Aleluia! Embora que Ezequias, melhor dizendo, Ezequias, ele foi um homem fiel a Deus. Ele disse, Senhor, lembra que eu sou fiel, que eu fui fiel. Aleluia. E o que aconteceu? No momento que ele recebe a mensagem, ele vira para a parede de todo o seu coração. Ele rasgou o seu coração. E diz, Senhor, lembra que eu sou fiel. Lembra que eu tenho andado na tua presença. E a Bíblia vai dizer que Deus o abençoou soberanamente. Aleluia. Deus, de uma forma que transpassou as fronteiras, alcançou outros países. Aleluia. Meus irmãos, nós vemos que a Bíblia vai dizer que até reis de outros países, de outras nações, enviaram o quê? Presente para Ezequias. Olha como ele era carismático, como ele era um homem humilde. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele teve um grande erro. Esse erro, irmão, muitas vezes acontece na fragilidade humana, na nossa simplicidade. A pastora Ananias, que Deus abençoe. Na sua simplicidade, Marcilene, na sua simplicidade, ele abriu as portas do seu castelo. Na sua simplicidade, ele mostrou toda a sua casa para pessoas estranhas. Muitas vezes, irmãos, quando você conhece uma pessoa de primeiro impacto, não é que ele vem com vamos dizer na nossa linguagem, com a lábia. Nós muitas vezes vamos abrindo, falando o que não perguntou, mostrando o que ele não pediu para ver. E já vai entrando para dentro de casa. Você não conhece, nós não conhecemos. Foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. Aleluia. Ezequias não somente abriu a porta dos seus tesouros, né? Ou melhor, do seu castelo. Ele não só abriu, mas como também mostrou todos os seus tesouros. Mostrou tudo que tinha. Falou tudo que tinha. Aleluia. A Bíblia diz, não precipita com a tua boca. Seja breve para ouvir e tarde para falar. Então ele mostrou tudo para aquele desconhecido, sem saber quem era. Às vezes você tem sofrido algum lapso. Pessoas entram na sua casa, você já vai mostrando a sala, vai mostrando móveis, entra lá no quarto. No seu quarto, irmãos, nunca coloca pessoas que você não conhece. O quarto é o lugar do repouso, é o quarto secreto, é o lugar da intimidade de você com Deus e a sua esposa. Nunca põe pessoas estranhas no seu colchão para dormir. Isso não pode, porque muitas vezes as pessoas vêm carregadas de maldade, vêm carregadas de demônios,
E ali um lugar sagrado. Só que Ezequias abriu o tesouro. Talvez Ezequias queria se vangloriar da bênção de Deus na sua vida. Muitas vezes, quando nós recebemos alguma bênção, alguma cura, a gente vai detalhando para pessoas que não merecem a nossa atenção. Tem pessoas maldosas, mal intencionadas, que não quer o seu bem, não quer o meu bem. E você, como diz os baianos, abre a mala de mascate e mostra tudo. Não é assim. Ezequias, ele cometeu esse erro. Até hoje, quantos gostam de contar vantagem? Quantos pregadores gostam de contar vantagem? Vai pregar em determinado lugar. O Espírito Santo vai lá e batiza uma pessoa com o Espírito Santo, os dons de língua. E umas duas, três, levanta a mão, rendendo aos pés do Senhor. E ele chega e diz, olha, Deus derramou o Pentecostes, foi várias pessoas batizadas com o Espírito Santo. Muitas vidas aceitaram Jesus. Além dele estar mentindo, ele está contando vantagem. Vangloriar. Talvez para garantir a agenda. Não é assim, irmão. Não devemos. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do capiloto. Aleluia. E aí a Bíblia diz que ele mostrou todo o seu castelo. Mostrou tudo para aqueles desconhecidos. E mostrou tudo. E falou tudo como Deus tinha feito. Mandou profeta. Ele estava se sentindo o rei da cocada. Mas, irmãos, não esquece, quando nós recebemos uma cura, quando nós recebemos um livramento, quando você e eu recebemos uma bênção, tanto material ou espiritual, não devemos esquecer que toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus. Nós vemos que o sábio Salomão, lá no capítulo 27 de Provérbio, e o versículo 2, ele vai dizer que seja outro que te louve, que seja outro que te vangloria, que seja outro que dá testemunho de você, do que você recebeu, e não a sua boca. Deixa que outro conta as suas bênçãos. Você recebeu, é sua. Louvado seja Deus, toda honra e toda glória. Mas não fica contando vantagem. Quantas pessoas, irmãos, às vezes, compram um carro financiado em 120 prestação e diz, Deus me deu esse carro. Não, Deus não te deu, você comprou, está pagando. Se você não pagar, Deus vai tomar. Só é seu quando você terminar de pagar. Aí você conta a bênção. Aleluia. Meus queridos, nós somos do tempo que aquele povo mais antigo, quando vinha aqueles mascates vendendo peças de roupa, e comprava, eu não sei lá o nome, mas vamos dizer peça de roupa. E as mulheres, às vezes, compravam aqueles vestidos, pano para fazer um vestido, para pagar em determinada colheita, porque o povo tinha palavra, o povo não dava calote, né? E aí ficava meses e meses. Ué, mas não vamos fazer o pano que comprou? Não, vou esperar pagar. Vai que eu não consigo pagar, o pano está aí. Era uma fidelidade, irmão.
Mas Ezequias, depois que mostrou tudo, aleluia, quem eram esses estranhos que ele mostrou todos os seus tesouros? Era emissário da grande Babilônia. Era inimigo que veio ver como é que eram os armamentos, como é que era a estratégia do rei Ezequias. E nós vimos que a Babilônia naquela época era o grande, está caindo, era o grande potência mundial. Era um povo que dominava mundialmente. Isso lá para os anos 538 antes de Cristo. Então era um país, uma Babilônia que você não podia dar brecha. Não podia dar brecha. Assim como hoje, nós não podemos dar brecha para o adversário. Nós não podemos abrir a porta do nosso coração, mostrar todo o nosso tesouro que nós temos na nossa vida, que nós temos um tesouro chamado Jesus Cristo. Nós temos um tesouro chamado salvação. Temos um tesouro chamado promessa. Aleluia. E nós não podemos brincar com o adversário, porque senão eles vêm e roubam esses tesouros. Aleluia. E a Bíblia diz que essa potência, esses emissários iam levar informação para a Babilônia para destruir todo o reinado de Ezequias. E levaria toda as suas riquezas. E a sua descendência ia levar todo cativo. Ia prender os jovens, os homens que poderiam trabalhar. Ia prender. Olha o perigo, irmão. A Bíblia diz que Deus acrescentou 15 anos para rei Ezequias. E foi os 15 anos pior da sua vida. Foi os 15 anos pior. Antes ele tivesse morrido. Por quê? Então disse Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e entesourar a teus países até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Olha aí, irmão. Olha o que Deus viu. Ele abriu o tesouro, falou tudo, empolgado com a bênção de 15 anos. Levantou-se da cama de enfermidade. Mostrou tudo para os inimigos. E os inimigos ali rindo. Ah, esse que é rei. Ah, nós vamos mudar para cá. É porque esse rei é bom. Esse é o rei que nós precisamos. E mostrou tudo, sem saber que era o inimigo. E Deus disse, usa o profeta e disse, olha, vai chegar o dia, vem os dias em que tudo que houver em tua casa, casa que fala do reinado, e o que entesourasse dos teus países, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. E a descendência, os filhos do teu povo, vai ser cativo. Irmão, olha o perigo de nós brincar com o inimigo. Olha o perigo de nós brincar de ser crente. Olha o perigo de ser aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Olha o perigo do crente girafa, o corpo na igreja e a cabeça no mundo. O perigo do crente casca de ovo, qualquer coisinha que quebre, não vou mais. Cuidado, Deus está avisando. A Bíblia diz, e não ficará coisa alguma, e ainda até os teus filhos, que procede de ti, olha aí,
e que tu gerás tomarão para que seja eunuco no palácio do rei. Está vendo? Está lá do versículo 16 ao versículo 19. Deus diz, você mostrou que não era para mostrar. Você mostrou o teu tesouro, a tua fragilidade para os teus inimigos. Até os filhos que você gerou vai ser levado para ser eunuco na casa nos palácios, né, do rei da Babilônia. Os eunucos era jovem que tomava conta. Tinha o afazer ali no palácio, aonde o rei deixava ali com a sua esposa, com as suas mulheres. Mas esse eunuco, muitas vezes, ele era castrado, para não ter nenhum contratempo. Olha que situação, irmão, as consequências. Quando você passa o seu currículo espiritual para o adversário. Muito cuidado, porque Deus me usa assim, porque eu faço assim, onde eu vou é assim. Cuidado que o inimigo, irmão Joel Garcia, o inimigo ele monta estratégica. Ele tem seus laços, as suas arapucas, né? E o que nós devemos saber, irmão, nós devemos proteger o tesouro, porque a Bíblia diz que Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos essa glória de Deus em vaso de barro. Aleluia! Não permita que as suas riquezas, as nossas riquezas, os nossos tesouros seja saqueado pelo adversário. O rei Ezequias não soube guardar a sua própria casa e o seu palácio. Aleluia! Quantas pessoas simples, né, irmãos? Hoje não se vê mais, mas quantas pessoas chegavam no templo, a gente era criança, pessoal, olha, porque eu comprei essa espingarda, é porque eu tenho esse facão, porque isso aqui não sei o quê, mostrava tudo. E como aquele povo era simples, ia sair para a cidade ou para a roça, era costume ter um vaso de flor no pé da porta, e a chave da casa era guardada debaixo do vaso, ou muitas vezes pendurado num prego ao lado, facilitando para o adversário. Irmãos, nós vimos que os erros de Ezequias foi abrir a porta. Não abra a porta da tua boca para pessoas que você não conhece. Não abre a porta dando informação aonde você congrega, o que você faz com o seu salário, não, irmão, o que você pretende, o que você vai fazer, negociar, fecha a tua boca, vai viajar, fecha a tua boca, vai comprar um lote de gado, fecha a tua boca, porque isso evita que o inimigo monta estratégia. Aleluia! A maior grandeza, Paulo diz que a maior grandeza de uma igreja é a simplicidade. Quando a membresia, quando uma igreja está na simplicidade, Deus opera. Mas quando começa a achar que é alguma coisa, porque comprou um sapato melhor, uma roupa melhor, fez um penteado à la vassoura de Apiaçaba, acha que é alguma coisa. Não quer nem dobrar o joelho, não quer carregar a Bíblia, acha que é o tal. Simplesmente apartou da simplicidade. Paulo disse, eu tenho medo que da minha partida, assim como o inimigo enganou Eva, vem enganar vocês e vocês apartam da simplicidade do Evangelho.
Então, irmão, pare de contar vantagem. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Aleluia. Sua maior família, sua maior riqueza, irmão, a nossa maior riqueza é a nossa família. Não é assim? Aleluia. A nossa riqueza, a tua riqueza é a família que você tem, é seu esposo, sua esposa, seus filhos, é o meio vivendo os nossos sonhos, os nossos projetos, irmão, os nossos relacionamentos não devem ser compartilhados com ninguém, de maneira alguma. Qualquer um. O que aconteceu dentro da tua casa, lá fora ninguém precisa saber. A melhor amiga, o melhor amigo seu, ninguém precisa saber. O que acontece dentro da tua casa, que quando você abre a boca, você está dando legalidade ao diabo. Aí, como diz a minha finada sogra, tem que colocar tramela nessa boca. Ah, mas eu não sei. Às vezes, você conta tudo. A discussão, o que falou com seu filho, o que seu filho está fazendo, o que o seu filho deixou de fazer, o que o seu esposo deixou de fazer, que a sua esposa está fazendo. Guarda dentro do tesouro, ninguém precisa, nem seu parente, nem seu aderente, nem melhor amigo. O melhor amigo seu é Deus, e acabou. A Bíblia diz lá em um Salmo 4:4, falai com o vosso travesseiro e calai-vos. Hoje existe as redes sociais, maior inimigo da família. Qualquer coisinha, está aí, pondo todo, expondo o tesouro, expondo os seus filhos. Muitas vezes os filhos lá fora é ridicularizado, sem ele saber. A filha é ridicularizada lá fora sem saber. Mas é a boca solta dentro de casa. É o Ezequias abrindo a mala, mostrando os tesouros. A Bíblia diz, guarda o que você tem, para que ninguém tome o teu tesouro. Aleluia. Jesus, ele falou lá em Mateus, no capítulo 26, e o versículo 41. Ele disse, vigiai. Não é assim? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Ah, mas eu estou numa prova. E a boca? Você tem fechado essa boca santa? Ah, não, mas eu só contei só para um. Mas essa um, ela tem acesso ao alto-falante da cidade. Uma palavra que sai da nossa boca, irmão, é como você subir num monte com um saco de pena e soltar. E depois de tentar juntar as penas, você não consegue. É isso que aconteceu com Ezequias. A Bíblia diz que Jesus ele tinha 12 discípulos. E dentre esses 12, apenas 3 gozavam de uma intimidade com Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Dentre esses 3, João era o principal amigo. A Bíblia diz que ele deitava a cabeça sobre o peito de Jesus. Aleluia. E dos 12, tinha um que era, os pescadores sabem o nome daqueles peixes, chamado traíra. O que ia trair era Judas. Sempre tem um, irmão, que trai. Aleluia.
Não confie, irmão. O que você quer conversar, tratar assunto familiar, fala dentro de casa. Não manda recado. Quando o profeta mandou aquela mulher arrumar vasos para que o azeite fosse multiplicado, falou, entra dentro de casa, você e seus filhos, e fecha a porta. Ninguém precisa saber o que Deus vai fazer na tua vida. Ninguém precisa saber o que Deus está fazendo na tua vida. Depois que receber a tua bênção, você testemunha. Isaías 64:4, ele diz que desde a antiguidade nunca se ouviu um Deus, além do nosso Deus, que trabalha em prol daquele que Deus espera. Porque hoje amanhã é o dia das mães, embora que é todos os dias das mães. A mãe conta para a filha querida. A filha querida conta para o marido amado. Nisso o filho está sabendo. A avó contou para a mãe que está acontecendo isso. Lá, o coleguinha conta na escola. A mãe conta no serviço. Daqui a pouco o lar está destruído. Aleluia! Que Deus venha abençoar. João, Deus abençoe William. Lá no capítulo 12 de João, verso 24. Nós vemos que a cautela de Jesus sobre os seus discípulos, porque ele conhecia todos. Jesus não confiava, irmão, a eles porque conhecia a todos. Você conhece o colega seu? Você conhece os teus amigos? Você conhece bem os teus parentes? Quantas mães estão aí em desespero, muitas vezes ameaçadas, porque fala alguma coisa dentro de casa e os de casa não têm freio e falam o que não deve. Por isso, irmão, não abra a sua casa ou a sua intimidade para qualquer pessoa. Quando você abre as portas da sua intimidade para o inimigo, sua vida exposta, até a tua casa pode ser saqueada. E aí? Então eu deixo esse conselho nesse dia. Aleluia. Fecha a tua boca. Guarda. Não compartilha. Alguns ainda compartilham seus objetivos, seus sonhos, seus, como diz assim, seus desejos. Eu lembro quando eu estudava em São Paulo, fazia ali patologia, um companheiro, um aluno de escola, ele disse que o maior sonho dele era colocar uma máquina de café no shopping Iguatemi, São Paulo. Pois já tinha conversado com o gerente. Ele disse, não, precisa, nós estamos precisando. Aí ele contou para um suposto amigo dele, olha, eu conversei já com o gerente e eu vou colocar uma máquina de café, porque ali dá bastante dinheiro. E não tem, ele disse que precisa. E aquele amigo dele saiu dali, já comprou uma máquina e foi lá e falou, olha, eu posso colocar uma máquina de café aqui, assim, assim? Pode. Já fizeram o contrato, quando ele chegou, já estava ocupado. Então, irmão, perdeu a oportunidade. Você vai sair para a cidade? Se alguém te perguntar, onde você vai? Eu vou na casa do... Não sei. Não sabe. Não sei, eu vou ali. Na casa como tem um provérbio que diz assim, do ter. Não, a casa do ter. Que ter? Não te interessa. Irmão, tem gente que preocupa com a vida dos outros. Preocupa com a salvação. Preocupa
com a família. Nós estamos vivendo os dias, irmão, que não é tempo de estar preocupado com a vida alheia. E muitos ficam preocupados de muro em muro, de porta em porta, de casa em casa. Cuidado. Isso não é bom. Isso não é bom. A Bíblia diz que, em Provérbio, que a inveja é a podridão. Quantos têm inveja? Cuidado, meu irmão. Então eu deixo essa palavra para que Deus venha nos alertar. Amanhã é o dia de ter muitos filhos em casa, filando o almoço dos pais, da mãe, né? E tem muitos que vai levar as mães para os restaurantes, pizzaria, e vai bibilhotar a vida. Cuidado. Cuidado com o que você fala na mesa. Não se empolga com refrigerante, com comida. Cuidado. Vai devagar. Vigia. E que Deus venha abençoar ricamente. Eu deixo essa palavra para a meditação da vida de cada um dos irmãos. E nós vamos oferecer mais um hino.